tem que estar desenvolvendo, né? Desenvolvendo também dentro da nossa casa, né? Então essa presença do Espírito Santo, porque ele vai te visitar. Né? Isso que a gente tem que entender. Ele visita aqui, ele visita em casa também, né? E você vai ver coisas sobrenaturais, você vai sentir coisas sobrenaturais. Eu falo porque quando nós entendemos isso na nossa vida, eu pedi para Deus, falou, a mesma manifestação quando a gente subia o monte e via o chão ficar com fogo, as árvores com fogo, né? A gente via as luzes dos anjos vagando no nosso meio, coisas sobrenaturais mesmo, né? Eu pedi para Deus a mesma coisa dentro da minha casa, e começou a acontecer dentro da minha casa, lá no meu quartinho lá de oração, né? Comecei a sentir a mesma presença, né? Então, assim, busque isso, irmãos, busque isso, porque Deus sempre vai visitar, sempre vai estar perto lá de um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que busca a presença do Senhor. E às vezes a gente, vamos lá na vigília, é bom, vamos lá no monte, é bom, vamos lá na igreja, é bom porque, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ali ele vai estar, mas também você vai buscar a presença do Senhor. Eu recebi cura física, eu recebi cura emocional, né? Eu recebi também uma mudança de atitudes na minha vida, lá no meu quartinho, lá na minha intimidade. E aqui é a comunhão do Espírito Santo, aqui é o reino de Deus se manifestando também. Mas o reino de Deus que nós vamos falar hoje, ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Abra a sua palavra, a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, verso 18 e 19. 2 versículos, mas de tremenda profundidade, tremendo o que Jesus quis transmitir para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali. Jesus vinha fazendo alguns milagres, dentro da sinagoga também isso aconteceu, e ele também proferiu, né, algumas parábolas, e uma delas é o grão de mostarda. Mas a mais conhecida é a grão de mostarda que fala da fé, né? Esse não vai falar da fé, esse vai falar do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas capítulo 17, se você virar um pouquinho aí a sua página, né? Lá no versículo, Lucas capítulo 17, no versículo 20, né? Pode abrir lá, vamos ler aqui também, ó. Fala assim: certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, quando é que vai dar a vinda do reino de Deus? Quando? Quando? Olha o que Jesus está falando aqui. Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios. Ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Quem falou isso? Jesus. Jesus estava ali no meio deles. Agora, onde é que está Jesus? Aonde é que está? Aqui, irmãos. Você não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador? O Espírito Santo não entrou? Nós não aprendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só dentro de nós? O reino de Deus está dentro de nós. Nós somos o reino de Deus. Aí, volta lá para capítulo 13 agora. O grão de mostarda, vamos ler. Verso 18 e 19. Lucas capítulo 13, verso 18 e 19. Então Jesus os questionou: com que se assemelha o reino de Deus? Com que o compararei? Quem está falando isso é o próprio Jesus, ele está fazendo uma pergunta. E é parecido ao germinar do grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta, o grão cresceu, se tornou uma árvore e as aves do céu
armaram ninhos sobre seus ramos. Irmãos, olha a profundidade disso. O reino de Deus está dentro de você. Mas o que se compara a esse reino, né? Tudo estava começando naquela época. Então estava lá Jesus, os 12, eles estavam ali só naquela vizinhança de Jerusalém, Galileia, Nazaré, ali, né? Betseba. Ali estava o mover lá de Jesus. Então era tudo muito pequeno, tudo muito iniciando, 3 anos iniciando o ministério. Então tudo ele estava começando. E essas palavras do Senhor que ele fala que é igual uma grão de mostarda, uma semente de mostarda. E uma semente, você já viu uma semente de mostarda? É cabeça de um alfinete. É uma cabecinha de alfinete. Como que uma cabecinha de alfinete, uma semente de um cabecinha de alfinete pode virar uma árvore? Aonde os pássaros vão fazer seus ninhos? Como isso? Então, toda a palavra de Deus, ela é uma semente. Para você ter o reino de Deus dentro de você, você entendeu essa semente, você entendeu essa palavra. Só que para receber essa palavra, o que você teve? Você preparou o solo. Você preparou aquele momento, você recebeu aquela palavra. E o que é o solo para receber essa palavra? Ele tem que ter condições ideal. Então, a semente, se ela cai naquele solo duro, aquele solo que a semente bate e volta, né? Tão duro que semeia lá, nem a enxada entra ali para dar uma mexida, né? Se não é preparado com água, se não é preparado com um adubo lá, um adubo natural, ou um adubo qualquer, um pH, alcalinidade e etc, né? O solo preparado para receber essa palavra, para que essa palavra venha criar raiz, que ela venha germinar. Então o reino de Deus está em nós. O reino de Deus é a palavra do Senhor. Mas às vezes a gente acha que ler um versículo, você pega lá, Deus é amor. Eu poderia falar aqui horas sobre o que Deus é o amor. Deus não é o amor, Deus é amor. Toda vez que você fala amor, você está falando de Deus. Então a gente entra numa profundidade dessa palavra, um versículo, o menor versículo que existe na Bíblia, Deus é amor. E às vezes a gente acha que ler um versículo, a gente acha que ter um tempo de Deus, né, na nossa vida, isso aqui não faz diferença. Estou orando dirigindo, estou orando falando com Deus no meio da rua, estou escutando uma música. Não, isso daqui não vai fazer diferença na minha vida, não vai fazer diferença. Sim, faz diferença, irmão. Sabe? Você vir no sábado nos estudos faz diferença. Você estar aqui nos domingos faz a diferença. Faz a diferença. A marcha para Jesus, né? Foi no ano passado foi uma dificuldade, né? Para fazer a marcha para Jesus. Esse ano já fluiu mais, já estava mais organizada, começou no horário, terminou ali no horário, foi uma bênção. Vale a pena a gente caminhar pela cidade, né? O prefeito que foi eleito na nossa cidade é um prefeito que está indo numa igreja evangélica, que está sendo trabalhado por uma igreja evangélica, que está sendo acompanhado por um pastor evangélico. Olha que bênção! Será que não foi aquela primeira marcha para Jesus que moveu os céus e ele foi eleito? Eu acho que sim. A minha fé diz que sim. E isso vai movendo a violência dentro da nossa cidade. Sabe, tantas coisas que podem ser melhoradas quando a gente profetiza numa marcha. Sabe, quando a gente declara ali, né, o pastor Epitácio começou a declarar pelos jovens, pela depressão, pelos aqueles jovens que se cortam, sabe, pelos casamentos destruídos. Ele começou a profetizar.
Os ares, os demônios, com certeza foram derrotados. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas de ontem para diante, em nome de Jesus. Eu creio. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Você tem que crer nisso, irmãos. Ele está dentro de você. Não é insignificante cada palavra que você escutou, cada canção que você canta ou que você escuta. Está dentro do teu coração, está dentro da tua mente, está sendo transformado. Uma semente, ela é o início de tudo. Ela é o início de tudo. Não existe nenhum ministério que chegou pronto. Não existe uma árvore que pegou, é plantada, pega a árvore e pô. Não, um dia ela foi uma semente. Um dia você foi uma semente na barriga da tua mãe. Você foi uma sementinha. Você foi um propósito que Deus falou assim. Olha como está lá no Salmo 139. Olha, abre lá a palavra no Salmo 139, irmãos. Ainda que você não tinha forma. No verso 13, fala assim, Salmo 139, verso 13. Você é uma semente de Deus. Lembre-se disso. Você foi uma semente dentro do útero da tua mãe. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Você foi uma semente escolhida por Deus dentro da barriga da tua mãe para um propósito. O reino de Deus hoje está dentro de você. Você não pegou e foi formado, você foi gerado no mundo espiritual. Você foi escolhido no mundo espiritual para um propósito que Deus quer para a sua vida. Amém. Glória a Deus. O grão de mostarda, a menor semente. Mas aonde é que nós estamos plantando tudo que nós estamos aprendendo? Nós estamos dando condição para essa semente germinar dentro de nós? A gente tem que dar essas condições. A gente tem que estar preparado para o solo, preparando a umidade, preparando o calor. Não adianta a gente pegar a palavra, colocar ela lá no vasinho, né? Dentro do nosso coração, e não regar ela com água, não deixar bater o sol. Não ir lá e ver se está germinando. Cuidando dessa palavra. Sabe? Isso que a gente tem que entender, que por menor que ela seja, por mais insignificante às vezes que ela pareça, ela não é insignificante através do poder de Deus. O poder de Deus. Isaías fala lá que ainda que essa palavra, ela foi lançada, vai realizar aquilo que Deus deseja ser realizado. Lá em Isaías fala isso, que a palavra do Senhor não volta vazia, ela vai realizar o propósito do qual ela foi lançada, do qual ela foi gerada. Então, se você recebe a palavra, ela vai ser gerada no seu coração. Prepara o solo, rega esse solo, deixa esse solo de uma forma para que realmente essa semente venha gerar vida. E o que é muito interessante é que Jesus fala assim, é parecido como o germinar do grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. Uma pessoa semeou em sua horta.
lá na tua casa, na sua intimidade. É a sua horta, é o seu coração, é a sua casa. É o lugar que você habita, é a tua intimidade. A tua horta como é que tá, meu irmão? Tá cheio do quê? De praguinhas ali? De, como é que chama? Tiririca, né? Que é uma praga. Aquilo é difícil matar, não é? Essas pragas, elas vão tirar todo o pH, toda a alcalinidade, toda a umidade, todo o preparo, está tudo preparado, mas tem as praguinhas do lado. Aí a gente tem que estar tirando, às vezes tem que tirar na mão lá as praguinhas que vai aparecendo lá na nossa horta, para que ela não venha roubar os nutrientes para essa semente. A gente tem que estar atento a isso, porque o reino de Deus é parecido com uma semente. Ela vai germinar, ela vai crescer. Qual é o objetivo de tudo isso? Para que ela seja uma árvore. Irmão, senão a gente vai viver enterrado dentro de uma terra, sem se tornar uma árvore. Ninguém quer ser uma semente enterrada, encoberta, apagada, zerada. Porque aonde a semente não germinou, o que vai acontecer? Ela vai virar trecho. Trecho aonde? Não tem significado. Não vai ter significado porque não germinou. Não criou o quê? Raízes. Não teve a profundidade. E ainda mais, o que a gente quer? Que essa semente, ela seja morada. E alimento, porque ela produz semente. Morada e alimento. O que Jesus está querendo dizer também é que essa instrução que ele passa para nós, além de levarmos para casa, para a nossa intimidade, preparar o solo, de tornar uma árvore, é que não despreze os pequenos começos. Não despreze. Nós começamos o nosso ministério há 33 anos atrás. Lá, num galpão onde tinha 20 pessoas. Lá na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Jardim, Mato Grosso do Sul, quase divisa lá com o Paraguai, irmãos. Foi lá que nós começamos. Foi lá. Lá nós aprendemos a palavra, lá teve pastores que nos instruíram, que nos disciplinaram, que chamaram a nossa atenção, que nos exortaram, que choraram junto, que orientaram, faça isso se você quer melhorar nisso, faça isso se você quer se tornar isso, faça isso para que a tua família seja uma bênção, faça isso para que a tua vida profissional cresça. Não esqueça de fazer aquilo, não esqueça de fazer isso. Leia a palavra, busque intimidade com Deus. E sabe o que nós começamos a fazer? Obedecer. Se o agrônomo chega para você, se você quer que essa horta aí dê certo, se quer que essa semente dê certo, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Aí você não faz, o que vai acontecer? A horta não vai dar certo, irmão. Ele fala, tira a praguinha, joga um veneno aqui, olha, cuida da umidade aqui, rega uma vez. Não, aí você rega todo dia. Não vai dar certo, tem que seguir direitinho. Sabe, é isso que nós precisamos entender. Que esses pequenos começos, eles têm também as suas regras, suas disciplinas. É como também fosse a nossa vida. Agora, aonde que você quer chegar? Você quer se ficar sempre sendo uma semente ou você quer se tornar uma árvore? É a escolha de você. É uma escolha muito íntima, porque é uma palavra de intimidade. Por isso que fala que você vai levar, Jesus coloca que é como uma horta, uma pessoa semeou em sua horta. Uma pessoa que semeou em sua horta. Então você pode pegar essa palavra de hoje e desprezar ela. A escolha é tua.
Ou você pega essa palavra e planta ela e você vai regar, você vai cuidar, você vai zelar. Sabe? É que às vezes a gente acha que muitas coisas que a gente faz são insignificantes. Ah, eu sou pequeno, eu não entendo, eu não sei tocar direito, eu não sei ler direito, eu não sei falar direito. Irmãos, Deus não está olhando isso. Moisés era gago. Noé não era carpinteiro. Amós era boiadeiro. Abacuque também. E Deus os levantou como profetas. É da onde você está e para onde Deus quer te levar. Sabe, aonde você está e para onde Deus quer te levar. Sabe, não importa. Eu sempre falo daquela menina lá que curou, que foi um instrumento de Deus para Naamã. A gente nem sabe o nome dela. Só sabemos que ela era o quê? Uma escrava. Uma menina escrava. Com uma palavra, ela mudou a vida de Naamã. Irmãos, nós podemos mudar a vida de muitas pessoas com uma palavra. Agora, o que acontece que a gente acha que o reino de Deus, e a palavra do Senhor fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é comida e nem bebida. O reino de Deus é a presença do Espírito Santo. O reino de Deus é a presença de Jesus na nossa vida. O reino de Deus são as mudanças das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. O reino de Deus é quando nós queremos ser transformados e a gente bate o pé e fala, eu vou mudar nisso daqui. É assim que é o reino de Deus. E o reino de Deus, a palavra fala que o reino de Deus é conquistado à força. Não é deitado na cama, não é deitado na rede, não é sentado em frente da praia. E o reino de Deus não vai ser assim. Não vai ser assim, irmãos. É a força, é na oração, é no joelho, é mudando a atitude, mudando o pensamento, é pegando a palavra. Se a palavra é esse, eu não quero ser semente, eu quero ser árvore. Deus tem um propósito para mim. Antes mesmo do meu pai e da minha mãe se conhecerem, ele já me gerou no mundo espiritual, fez eles se conhecerem. Até mesmo, irmãos, se fosse o caso de um abuso, de um estupro. Como Deus permitiu que minha mãe fosse estrupada pelo fulano? Deus tem um propósito. O pecado deles é o pecado deles, mas o propósito de Deus muda a vida. Vai depender da nossa escolha, vai depender da escolha dessa pessoa. Não importa isso. Sabe quantas coisas que nós podemos deixar germinar, dar condições para essa palavra mudar a nossa vida. Por isso que a gente precisa mudar as condições da onde está a palavra. A primeira coisa que nós temos que é adequar o solo. Então a nossa mente tem que fazer mudar as atitudes. Se a gente escuta e não muda as nossas atitudes, a gente não vai conseguir. É igual o agrônomo. Ele chega lá, olha, você tem que levantar antes do sol nascer. Porque não pode bater o sol forte. Então você tem que fazer isso. Se você levantar 10 horas da manhã, não vai adiantar. Você tem que levantar 5 para fazer. Para quando vir um sol, o negócio está pronto. Então, o que tem que fazer? Mudar a nossa mente, disciplinar o nosso corpo a levantar mais cedo, se for o caso. Para quê? Para realmente fazer o que é certo. Sabe, a gente tem que observar o que do nosso jeito não está dando certo. E aí a gente tem que o quê? Reprogramar nossa atitude. Então, se aquela atitude nossa não está dando certo, não vai dar certo nunca. Você não pode morrer sem mudar a tua atitude. Tem que mudar o quê? A mente.
Adequar o solo para receber essa palavra, adequar o solo para mudar a atitude. A segunda coisa que nós temos que fazer é dentro dessas atitudes, é deixar o solo sempre novo, deixar sempre o solo regado, deixar sempre o solo ele fértil. Porque o adubo, ele é levado com a chuva, ele é levado até com a própria irrigação que a gente faz. Então, se a gente não deixar esse solo sempre fértil, essa semente, ela não vai germinar. Ela precisa sempre estar, sempre com as condições ideais. E algo que é muito importante, como Jesus falou aqui, é parecido com o germinar do grão de mostarda. O germinar não é que você ponha lá a semente, você cobre lá de terra, e o negócio, puf, 5 minutos. Não. Vai levar 1 semana, 15 dias. A gente tem que saber que nós vamos dar toda a condição, mas nós vamos ter que quê? Esperar. Nós vamos ter que esperar a nossa mente mudar. Nós vamos ter que esperar o outro mudar, se você for precisar de ajuda. Nós vamos ter que dar tempo para outra pessoa. Porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro fulano pensa de outro, todo mundo pensa diferente, irmãos. Ninguém vai pensar igual. Tem que esperar a palavra mudar. Tem que ter paciência. Não adianta, cada um é diferente. Não adianta eu querer mudar e falar para a Cláudia, você tem que ser igual a eu. Não, porque ela é diferente de mim. Ela recebe a palavra diferente de mim. Ela pensa diferente de mim. Então o tempo de mudança dela é diferente do tempo da minha mudança. É diferente. Eu não sei como que ela prepara o solo dela, eu não sei. Só Deus sabe. É a intimidade dela, é a horta dela, é a casa dela. A gente tem que esperar, e dentro de nós também. Nossa, eu fui ali, recebi a palavra, mas eu não consigo mudar. Calma, irmão. Não é assim. Deixa a palavra germinar. Agora, o que precisa fazer é dar a condição do solo. Aí você recebe a palavra, ela vai germinar, dá a condição do solo, tira as pragas, muda o pH, segue a orientação do agrônomo que passou para você. E espera. Ela vai dar o tempo. E muitas vezes, a gente se torna o quê? A gente olha lá para... Você abre lá, você vai na sua horta, tá fazendo tudo certo. Aí você vai, cara, hoje vai aparecer uma folhinha. Você vai lá, tá aquela terra. Não apareceu nada. Quando é que você plantou? Ontem. Não vai aparecer. Não vai aparecer, irmão. Você tá fazendo tudo certo. Top! Amém, glória a Deus. Espera no Senhor. Amém. A palavra do Senhor fala lá em Jeremias, fala para Jeremias, está sendo perseguido, pregando a palavra, sendo profeta. Aquieta-te o teu coração. Esperar. Aí está caindo o mundo. Aquieta-te o teu coração. Você tem que ficar quieto. Pensa. Você já viu? Tá caindo os morteiros, né? Você está no meio da guerra. Pensa a sua granada explodindo. Estalo de metralhadora. Deus fala, quieta teu coração no meio da guerra. Irmão, não é fácil isso daí, não. Mas a gente tem que dar tempo da palavra germinar. Aí você levanta o outro dia. E nada. Aí você vai, prepara o solo. Apareceu uma folhinha. Você chega lá, é uma praga, uma tiririca. Tiririca. Você vai lá e tira. Puxa, não é minha semente ainda. E você tá lá e vai ter 4º dia. Vai lá de novo e nada. Aí aparece um passarinho lá e começa a ciscar, querendo comer a semente que foi plantada. Aí você vai lá e espanta, põe lá um espantalho,
para proteger lá para os passarinhos não chegar mais perto, lá para querer comer tua semente. Você vai proteger tua semente, você vai guardar essa semente, você vai criar uma proteção dessa semente. Aí vai no 5º dia, aí você chega lá, apareceu uma folhinha. Aí você, pá, apareceu uma folhinha. Calma lá, irmão. Continua preparando. Continua dando as condições ideais para essa folhinha aí germinar, para essa folhinha crescer. É tempo. Tem que dar tempo. Sabe? Porque muitas vezes o que acontece, irmãos? A gente, quando não entende esse tempo, né? Nós somos o que? Infantis. Fala para a criança assim que você vai dar um presente para ela. Ah, no outro dia ela tá te cobrando. Eu falo pelos meus netos, né? Meu neto faz aniversário agora, esse mês. Ontem ele foi lá em casa e já começou. É meu aniversário. Ah, eu vou. Esse aqui, esse aqui. Já começou. E esse encontro é todo dia ele tá falando do aniversário dele, que ele sabe que ele vai ganhar presente da gente. E ele sabe que o vô e a avó vai se esforçar para dar aquilo que ele quer. Ele já sabe as regrinhas. Foi lá em casa, é bolo, é sorvete, é televisão, é desenho, é brincar de lutar. Ele sabe que lá ele vai ter tudo isso. Sabe? A gente não pode ser assim. A gente tem que ter maturidade para esperar, maturidade para obedecer, para seguir as regrinhas certinhas, maturidade para tirar as praguinhas que vão aparecendo no nosso solo. Para isso a gente precisa, para se tornar uma árvore. Irmão, você vai se tornar uma árvore, amém? Amém. Amém? Você está no processo dessa germinação, porque o reino de Deus está em nós, amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Viva isso! Viva isso! Você não é um qualquer andando na rua. Você é alguém especial, escolhido por Deus para andar na rua. É diferente. Quando você está andando, é como Pedro, até a sombra curava. Você tem que crer nisso, que você é essa semente do reino de Deus, que criou, que se formou em árvore. Que quando você está passando na rua, você tem a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Sabe que você pode sim, tá lá uma pessoa, orar pela cura dela. Que não é você não tem poder nenhum, mas o Espírito Santo tem. Ele só quer te usar como um canal, é como um tubo de água, né? Tá lá, o tubo tá vazio. Só tá esperando abrir o registro. Aí você vai lá, em nome de Jesus, seja curado. Abriu o registro, foi curado. Sabe, é ser alimento e ser abrigo para as pessoas que precisam. Esse é o reino de Deus. Sabe, Jesus compara esses processos como o menor grão, não é verdade? O menor grão, ele compara isso de levar para plantar na sua horta, lá na sua casa, de esperar crescer, de transformar em árvore e de ser o quê? Abrigo e alimento. 5 princípios. Mas tome cuidado nesses princípios, porque o menor grão, ele é o menor. E às vezes a nossa natureza humana quer as coisas maiores. Quer as coisas que apareçam. Quer as coisas que envaidecem. Quer as coisas que dão grandeza. Não, irmãos. O reino de Deus é o menor grão. É o menor. Aí a gente quer o maior. A gente quer o maior. É levar para casa. Sabe? Às vezes a gente não leva para casa. Eu não preciso dessa palavra. Eu já estou formado, eu já li a Bíblia. Ou eu não preciso disso daqui.
Isso daqui eu não preciso. Eu não preciso ser assim. Eu não preciso ser transformado nessa área. A escolha é tua. Porque se você não levar para casa e não plantar, não tem problema. É escolha. O reino de Deus é escolha. É escolha. Quando fala em esperar crescer, é aprender a esperar. E às vezes a gente não quer aprender a esperar. A gente fala sobre esperar o tempo de Deus, esperar o tempo de Deus. E às vezes as pessoas não querem esperar o tempo de Deus. A gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. E para transformar em árvore? Será que você crê que você vai ser transformado em árvore? Será que você tem fé suficiente que um grão de mostarda aqui, a cabeça de um alfinete tão pequenininho, pode se transformar numa árvore? Você tem fé nisso? Você crê nisso? Porque o que a gente aprendeu lá da fé? Ver o invisível, tocar o inatingível. São coisas que não são palpáveis. São coisas que para nós é impossível acontecer. Mas com a fé ela pode acontecer. Em outra parábola, Jesus usa o grão de mostarda como a fé. Pode mover montanhas. Vai depender do quê? De nós entendermos que nós podemos sim ser transformados e sermos uma árvore para que as pessoas nos veem como abrigo e que a gente tenha alimento. E ser o quê? Abrigo e alimento é acreditar em você mesmo, que Deus está transformando a sua vida. Que essa palavra, que essa semente, ela está transformando a sua vida para você se tornar nessa árvore. O reino de Deus está em você. Amém? Amém. Fale isso, declare isso. O reino de Deus, está dentro, de mim. Você tem que declarar isso. Porque tem que mudar a mentalidade. Aí, não é que os problemas, eles vão existir, mas o reino de Deus está dentro de você. E às vezes a gente tem que pegar assim e falar, obstáculo está aqui. Você põe de lado e vai para cima, irmão. Vai para cima. Muda a tua atitude, muda o teu pensamento. Muda. E mudar é atitude racional. Porque, né, quando eu estava no mundo, eu falava palavrão, mas muito. Quando eu entendi que isso, palavra torpe, né? Palavra de imoralidade, a gente não pode nem falar e nem pensar. Ué, você estava lá no trânsito, não, perdão, você tem que mudar essa atitude, tem que mudar. É racional. É racional. Não é que vai vir um anjo e agora vai falar assim, olha para você, vai lá, olha, arabacaxara, bararabacatara, ó, não fale isso, não faça isso. Não vai acontecer, irmão. É uma decisão racional sua. Sabe o que a gente precisa? Mudar. Todos nós precisamos mudar. Todos nós. Pensa que lá em casa não é diferente. Ontem eu acho que eu pedi perdão para a Cláudia o dia inteiro. Me perdoa. Né? Porque eu, vacilei, fiz uma coisa errada e tal, né? Aí ela falou, não, já tá perdoado, chega, não quero escutar mais. Todos nós, mas o quê? Aí vem aquele negócio, cara, eu preciso mudar nisso. Eu preciso mudar, eu vou mudar. Amém. Eu vou mudar. É determinado. É você pegar aquele negócio e falar assim, eu vou mudar, eu vou para cima, eu vou ser diferente. Sabe? É ter garra na mudança. Para não desistir. Irmãos, o reino de Deus está dentro de nós. E quando essas aves do céu, elas querem morar com você. Sabe, é muito triste a gente saber que as pessoas não querem estar perto da gente.
Não é triste? Sabe, quando eu escuto às vezes uma pessoa falar assim, eu não, até mesmo no ministério, não vou lá no ministério porque é 9 horas da manhã, eu fico chateado. Mas não tem como agradar todo mundo, né? Não tem. Não tem como agradar todo mundo. É 9 horas, é 9 horas. Fazer o quê? É 9 horas. Né? Não tem como a gente agradar todo mundo. Mas o que é bom, a gente fica tão contente quando vê vocês aqui. A gente fica muito contente. Então imagina quando as pessoas olharem para vocês e falam, nossa, como é bom estar perto de você. Nossa, como é gostoso ouvir a sua voz. Sempre eu aprendo quando estou com você. Agora é muito ruim para falar assim, nossa, não suporto aquela pessoa. Irmão, a gente tem que refletir também isso. Porque às vezes, sim, pode ser até coisa de Satanás, né? Que você está fazendo as coisas certas, poxa, mas o problema está na pessoa também. Mas, às vezes, o problema está em nós. A gente tem que parar para pensar. Porque o reino de Deus é como um grão de mostarda que se tornou árvore. E os pássaros foram atraídos para fazer um ninho, para morar na árvore. E esse grão de mostarda, ele produz sementinha. Então o passarinho está lá. Ele fez o seu abrigo, olha aqui, ó. Fizeram o seu ninho, armaram o seu ninho, fizeram o seu abrigo, a sua proteção. E ali mesmo eles vão comendo as sementinhas que você vai produzindo, o alimento que você vai produzindo. Você é o reino de Deus. Amém? Amém. É assim, nós temos que ser exemplos, nós temos que suportar o peso dessas pessoas abrigadas em nós. Para isso nós temos que ter uma árvore, uma estrutura. Está entendendo? Uma estrutura forte. Quanto mais tempo a gente vai crescendo, quanto mais velho a gente vai ficando como árvore, o que acontece com a árvore? Ela vai engrossando. A gente vai criando mais estrutura. Mas sabe por quê? Porque você escolheu ser árvore. Você não escolheu ser uma semente e não germinar. Você não escolheu dar as condições erradas. Não, eu vou dar as condições certas de solo, eu vou obedecer aquele agrônomo, eu vou fazer isso, eu vou fazer tudo certinho, eu vou matar as praguinhas para essa semente germinar, porque um dia ela vai ser árvore. Um dia ela vai ser abrigo, um dia ela vai ser alimento, um dia as pessoas vão me procurar para eu alimentar, para eu dar abrigo, para eu dar suporte para elas, para sustentar elas. Quanta coisa que a gente precisa mudar. Todos nós precisamos mudar. Todos nós, irmãos. Abra a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 17. Capítulo 3. Amém? Amém. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Sabe, irmãos, ou algumas versões falam assim, pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas do céu. A gente fica muito preso pensando nas coisas aqui da terra. É o quanto que eu vou ganhar, é o quanto que eu vou trabalhar, é o quanto que eu vou pagar, é o quanto que eu vou conquistar, é o quanto, o meu projeto, o meu isso, o meu aquilo, o meu. Essa não é a semente que Deus plantou do reino de Deus no nosso coração. A semente de Deus é essa aqui, pensar nas coisas do alto. Como a gente precisa de coisas, bens, valores, sim. É o quanto que eu vou ganhar para poder ajudar as pessoas.
É o quanto que eu vou ganhar, projetar, para poder lá na frente ajudar os outros, ajudar um missionário, ajudar uma outra igreja, ajudar nas roupas, inclusive. Né? Já era para ter falado, mas eu esqueci. Está chegando o inverno, né, irmãos? Vamos fazer aqui trazer roupa que você não usa mais, sapato que você não usa mais, mas que seja usável, né? Tá? Usável. E trazer para cá para a gente pegar e levar para as pessoas que precisam, tá? Você pode estar trazendo aí, a gente vai ajeitando o lugar. A Cláudia já olhou, né? Aonde, né? Ajeitar um lugar, porque nós temos que ser fonte. Nós temos que pensar nas coisas do alto. E a gente fica pensando o quê? Em outras coisas. Olha o verso 2. Pensai nos objetivos do alto e não das coisas terrenas. Será que a gente está se preocupando mais com os nossos benefícios ou mais com os benefícios do reino de Deus? Você acha que Deus vai, desculpa a palavra, mas vai te ferrar, vai te prejudicar, porque você pensa as coisas mais dele do que daqui da terra? Não, irmãos. Ele vai te abençoar. Você é trabalhador, você é honesto, é dizimista, você é ofertante. Segue nessa linha que você aprendeu, é tudo correto. Deixa que o resto Deus vai fazer. Mas pensai nas coisas do alto. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado também, vós manifestareis com ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância, que também é idolatria. Quantas pessoas são gananciosas, só pensam em ganhar, trabalham de domingo a domingo pensando em dinheiro, em ganhar, em vender, em bater meta. Aí o casamento é destruído, o ministério é destruído, porque muitas vezes também se envolve demais com o ministério, porque está cheio de problemas emocionais e quer se envaidecer, quer assumir uma posição ministerial por causa do quê? De ego, orgulho. Então veja bem, o reino de Deus é um grão de mostarda, é pequenininho, mas tem que dar condição, tem que tirar as pragas. Então tem que tirar a praga do orgulho, tem que tirar a praga do ego, tem que tirar a praga da soberba para chegar no ministério. Para chegar a quê? Ser uma árvore frondosa. Amém? No verso 6, e por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Obediência. Obediência. Obediência é mudar a mente, é mudar a atitude. No verso 7, nelas também andaste lá no passado. Lá no passado a gente fazia tudo errado. Mas a partir do momento que você recebeu a semente, essa semente você plantou na sua horta, você deu condição, acabou com essas pragas, não viva mais esses hábitos. Olha lá que fala, quando ainda viveis com esses hábitos, mas agora, verso 8, livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavra indecente do falar, não minta uns aos outros, no verso 9, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes, no verso 10, e vos revestistes do novo homem que renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Aí como que a gente vai ser árvore? Largando as coisas velhas, largando os maus hábitos. Como que é largar os maus hábitos? Como eu falei para vocês, que eu falava muito palavrão quando eu realmente me converti. Não vou falar. Não vou falar. Não. Aí vem, te humilha, pisa em cima de você, te desonra. Aí dá vontade, você cheio de razão. Sabe o que você faz?
Não fala nada. Porque é Deus que vai te justificar, Deus que vai te honrar e Deus que vai te levantar. E quando Deus levanta, ninguém derruba, irmãos. É isso. É mudar essa atitude, mudar a mente, confiar que você é reino de Deus. Amém? Amém. Verso 11. Nessa nova ordem de vida. O que é ordem de vida? Nesse alinhamento que você está fazendo, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou pessoa livre. Mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Então, não vai existir mais diferenças. Porque você é judeu, porque você é crente, porque você é muçulmano, porque você é católico. Não, vai ser tudo igual. Mas para isso todos têm que mudar. No verso 12, assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Fala aí, paciência! Paciência, tem que esperar a semente germinar. Tem que cuidar disso tudo. No verso 3, zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Mudança de atitude, às vezes dá vontade de pegar e torcer o pescoço. Mas tem que cuidar, tem que perdoar. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. E acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Às vezes a gente fica reclamando aqui daquela pessoa que nos incomoda, aquela pessoa que nos pega no pé. O que está falando aqui? Seja agradecidos. Mas quem tem que mudar é a pessoa, não está falando que tem que mudar é nós. Então é o quê? Um alinhamento da nossa atitude. Para de reclamar do outro, muda você. Muda você. Verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Olha só que fala. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Para ensinar, para aconselhar, precisa ter sabedoria. Você não vai falando. Quem fala o que quer, eu falo assim, né? Quem fala o que quer é desequilibrado. Ouve o que não quer. Quem fala o que quer, ouve o que não quer e é desequilibrado. É desequilibrado. Porque nem tudo a gente tem que falar. E às vezes a gente nem tudo tem que pregar a palavra de Deus. Lá na clínica, quantas coisas... Papai, dá vontade de citar aquele versículo. Assim. Não é estratégico agora. Não, agora não. Agora não. Vamos pegar mais intimidade, uma hora, né? Tem um casal ali de senhores e tal, ela deu um problema na coluna. Tava assim, né? Os tratamentos dela tudo atrasado. Aí, tava com problema, eu falei, é agora. Falou, a senhora não quer que eu faça uma oração para a senhora, uma oração forte? A senhora tem fé? Eu falei, eu tenho. Eu falei, e eu também, vamos juntar as duas fés. Aí eu orei por ela. Orei por ela. Aí você vai o quê? Preparando o solo para receber a palavra. Sabe? Não é chegando e descarregando assim, falar, porque o meu Deus te... Não, calma, vai devagar aí, meu irmão. Menos. Tenha sabedoria para falar, tenha sabedoria para aconselhar, para ensinar. Mas olha que fala, cantai salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Gratidão. Seja grato nas lutas, seja grato nas dificuldades, seja grato com aquelas pessoas que estão ao seu redor, seja grato com aquelas pessoas que te incomodam para que você venha a ser transformado. Deixa ele lá, mas seja transformado. Eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que ter mais amor, eu tenho que mudar o meu coração por aquela pessoa.
No 17, tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio de graças a Deus Pai. Amém? Irmãos, fala, eu vou ser árvore. O reino de Deus está dentro de mim. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Que essa palavra possa trazer mudança na sua vida, transformação nas suas atitudes, na sua mente. E que você venha buscar a excelência do reino de Deus. Amém?